Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, tá certo assim? Eu sou a professora da Escola Alternativa, tá? Sou professora de que turma? Dos alunos do quarto ano único, tá? Hoje falaremos sobre a disciplina de língua portuguesa, tá? Quais são os capítulos? Iremos abordar o capítulo 9 completo? Não, somente a segunda etapa, que é a parte 2. A primeira etapa já foi dada, vocês já estudaram, já realizaram atividades, tá certo? Que foram solicitadas no vídeo, ao mesmo tempo que já tivemos também a nossa reunião via Meet, né? A assessoria à distância aí do professor, e junto já fizemos as devidas correções das atividades que foram realizadas em casa e tirar as posteriores dúvidas, né? Então vamos lá. Então eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, muito tranquilo, muito confortável, tá? Com facilidade para ouvir, com tranquilidade. Se for possível, coloque também os fones de ouvido, tá bom? Para ficar com a experiência melhor. Lembrando, como estamos trabalhando matéria que tem texto, eu vou pedir que vocês façam o quê? Né? Quando for necessário, dá uma pausa no vídeo, volta, ouve novamente, lê novamente, para você se situar. Para você se situar e compreender sobre o que é dado, sobre o que é falado aí no vídeo. Tudo bem assim? Então, com muito amor e carinho, a tia vai solicitar que você embarque nessa viagem com a tia. Tá bom assim? Vamos concluir esse capítulo. Bom, dando início a ele, a gente é óbvio, né, que iremos trabalhar as diferenças entre as terminações ESA com Z e ESA com S. Tia, mas esse S aqui tá com o mesmo som do Z? Sim, a gente já estudou. Quando a gente tem duas vogais e no meio a gente tem a letra S, aí a gente usa o som de Z. Bom, então além da diferença entre terminações com ESA e com ESA com Z e ESA com S. A gente vai falar sobre o Você Escreve, vamos trabalhar o gênero convite. Temos o De Olho na Imagem, que é onde o teatro acontece. O Rápido e Cebolinhas, que será a continuação. Sim, falaremos sobre o término dele, tá certo assim? Então a tia convida você para embarcar nessa deliciosa viagem, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo a introdução, mostrando qual é a página onde a gente vai começar. Página 81. Então, a gente já inicia falando sobre a diferença entre as terminações ESA e ESA, ESA com Z e ESA com S, tá certo assim? Então, o que vai acontecer? Eu vou destrinchar, eu vou aumentar, dar uma ampliação em cada uma dessas imagens para a gente fazer a leitura e a compreensão, exercitar nossa compreensão sobre o que é pedido, solicitado no nosso livro, tá? Então vamos lá. A diferença entre as terminações ESA com Z e ESA com S. Existem algumas palavras na língua portuguesa que terminam com as letras ESA com S ou ESA com Z. As terminações ESA com S e ESA com Z possuem sons semelhantes e, por isso, algumas vezes podemos ter dúvidas sobre a escrita das palavras. Aprenda mais sobre a diferença entre essas terminações respondendo as questões a seguir. Então, olha que interessante. Ele já está falando que a pronúncia sonora é muito semelhante, tá? A tia já explicou, vocês já estudaram esse ano também, em capítulos anteriores, por que que esse ESA com S tem som de Z, tá? Vamos realizar. Sétima questão. Ele já diz assim: releia a frase a seguir. As roupas são muito bonitas e ricas, e os atores usam bastante maquiagem, tanto que os japoneses ficaram feras na maquiagem de teatro, tá? Então essa é a frase. Letra A. Como ficaria a frase se substituíssemos a palavra japoneses por japonês? Vai haver mudança? Vai ter, mas eu só posso mudar e pronto. Lembre, a frase ela tem que concordar, tá? Então lembra, eu vou passar para o singular, porque aqui a gente tem japoneses no plural, aqui eu tenho japonês no singular.
Então, eu vou fazer uma série de adaptações para que a frase tenha sentido, que a frase tenha concluência, tá certo? Congruência. Vamos lá. Então, do mesmo jeito, ele vai falar o seguinte, ó: como ficaria a frase se substituíssemos a palavra japoneses por japonês? Reescreva a seguir. E na letra B ele fala: e se no lugar de japonês eu colocasse japonesa? Eita! Tia, agora, além da senhora tirar os japoneses, colocar o japonês, no caso, passar para o singular. Agora, a senhora, além do singular, a senhora quer passar para o gênero feminino? Exatamente. Então, novamente, eu vou reescrever fazendo essa alteração. Tá certo assim? Vou dar uma pausa para vocês, realizem essa atividade agora aí, tá? Junto comigo no vídeo. E daqui a pouco eu vou postar a resposta, tá bom assim? Beijinho, beijinho. Voltando, a gente tem aqui, né, sétima questão. Lembrando, se na sétima questão ele diz que eu tenho japoneses e vou passar para japonês, então o que que ele fala? Vou reescrever a frase. As roupas são muito bonitas e ricas e os atores usam bastante maquiagem, tanto que... Aí agora começa, ó. Porque os japoneses, os, né, se refere ao japonês. Tá no plural, vou passar para singular. O japonês ficaram feras. O que que eu vou fazer? Ficou fera na maquiagem de teatro. Tá certo assim? Então a frase tá aqui escrita. Letra B. Então eu já transformei ela no singular, tá? Ao mesmo tempo que agora eu vou transformá-la passando para o gênero, né, feminino. Então vamos lá. Reescreve tudo de novo. As roupas são muito bonitas e ricas e os atores usam bastante maquiagem, tanto que a japonesa ficou fera na maquiagem para teatro. Olha que incrível. Bom, a partir de agora eu vou deixar, vocês vão pausar o vídeo, vão transcrever, vão conferir se foi feito tudo direitinho. Aí vocês tiram o pause e volta com a tia Milka, tudo bem? Beijinho, beijinho. Bom, voltando, vou para a oitava questão. Nessa oitava ele diz assim: as palavras japonês e japonesa são empregadas para caracterizar algo originário do Japão. Então olha que interessante. O japonês com S e o japonesa com S, tá? Ele tá dizendo características de quem nasce no Japão. Então, ele tá falando de características de nacionalidade, ok? Vamos completar as frases indicando como se chama quem nasceu em cada lugar. Então, ele diz assim: quem nasce na Noruega é. Coloca aí. Quem nasce na Inglaterra é. Quem nasce na Tailândia é. Quem nasce em Portugal é. Pausa o vídeo, realiza a atividade e depois volta com a tia para a gente conferir essa escrita, tá certo assim? Beijinho, beijinho. Bom, voltando, né? Agora eu vou passar para a próxima, para a área das respostas. Olha só. Então, as palavras japonês e japonesa são empregadas para caracterizar algo que veio do Japão, que é originário do Japão, tá certo assim? Então, vamos lá. Quem nasce na Noruega, ele é norueguês ou norueguesa, tá? Como ele não empregou o gênero, eu não sei se ele está falando de um homem ou se ele está falando de uma mulher. Sendo assim, na língua portuguesa existe diferença para palavras no masculino e no feminino. Sendo assim, eu terei que colocar. Quem nasce na Inglaterra é inglês ou inglesa. Quem nasce na Tailândia é tailandês ou tailandesa. Quem nasce em Portugal é português ou portuguesa, tá? Feita a atividade, feita a correção, olhado a escrita, aí você faz o quê? Continua o vídeo com a tia. Tia, ainda estou realizando a atividade, o que eu vou fazer? Pausa o vídeo,
tá? Faz as devidas correções, escreve de forma coerente, correta, tá? Tira o pause e volta com a tia, tá bom? Beijinho, beijinho. Bom, continuando, meus amores, eu vou para a nona questão. Nessa nona questão, ele já diz o seguinte: leia as palavras francesa, grandeza, chinesa, beleza. Observe o final delas, o final, a terminação. Lembra, a gente está falando sobre as terminações com ESA, com S e ESA com Z. Ele fala, qual é a semelhança entre elas? Organize as palavras em duas colunas com base do que elas têm de parecido. Vou deixar vocês realizarem essa atividade aí rapidinho, sozinhas, tá certo? Beijinho, beijinho. Voltando, amores, tá? Então aí, vamos lá. Voltando, né? A gente tem aqui a nona questão, leia as palavras. Então, as palavras eu tenho francesa, grandeza, chinesa, beleza, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, observa o final. Então, eu já sei onde eu vou observar o que eu vou fazer, né? Francesa, termina com SA. Eu vou colocar ela aqui, vou escrever nessa primeira linha e vou lembrar. Se nessa primeira coluna eu vou lembrar que eu vou usar as terminações com ESA, tá? Com o ESA, tá? Vou colocar todas elas aqui com essa terminação. Na segunda etapa, eu vou conferir se todas elas terminam com ESA com Z. Se terminarem, eu vou colocar essa nessa parte do corpo aqui, tá bom? Sendo assim, a gente tem francesa com SA, ESA, chinesa com ESA, grandeza com EZA e temos beleza com ESA, ZA. Tudo bem? Pausa, faz a atividade, faz as devidas correções, tira o pause e volta com a tia, tá? Beijinho, beijinho. Bom, vou limpar essa área, vou passar adiante, tá? Leia a frase a seguir. O príncipe e o duque são primos. Vamos pensar. Reescreva a frase seguindo, fazendo as trocas indicadas. Gente, perdoe, viu? Tia tomou o remédio aí, dá um som. Fazendo as trocas indicadas. Então, vamos lá. Onde estiver a palavra príncipe, eu vou escrever princesa, o primeiro pedido de frase. Depois, onde estiver duque, eu vou trocar o duque e vou escrever duquesa. Deu para entender? Vamos lá, vou fazer as devidas alterações. O que é que ele fala? Primeiro, a gente vai fazer o quê? Onde era príncipe, vou adicionar agora princesa. Olha a frase. E onde tiver duque, eu vou escrever duquesa. Lembrando, é uma única vez, tá? Então vamos lá. A princesa e a duquesa são o quê? Primas. Muito bem. Vamos agora falar sobre essa segunda etapa que ele fala assim. As terminações es e esa, tá? Todas elas com S. São usadas para indicar o quê? Pessoas que nasceram em um determinado lugar. E os títulos de nobreza. Então, quando eu escrever uma palavra com esa ou es com S, eu vou lembrar. Quando as pessoas nascem num determinado lugar, ou um título de nobreza, um nobre, uma pessoa importante na sociedade, tá? Principalmente da antiguidade, tá bom? Então vamos lá. Holandês, holandesa. Português, portuguesa. Marquês, marquesa. Princesa, duquesa. Muito bem.
Tananã. Uma coisa bem interessante. Ele usa aqui o princesa e o duquesa, tá? Mas a gente já sabe que é duque, tá? A terminação é diferente na forma masculina. Bom, o importante é que entendemos e compreendemos que eles nascem com uma função. Na verdade, duas, tá? Para representar pessoas, para representar nacionalidade ou dar títulos de nobreza, tá? Em seguida, também ele fala o seguinte: podemos acrescentar as terminações isar com Z e isar com S a substantivos ou adjetivos para formar um verbo, para formar verbos. Então, devemos usar Z na terminação isar quando a palavra, olha só, quando a palavra primitiva é escrita com Z e não, ou quando ela não tem S no final. Então, eu vou usar a terminação isar, tá? Quando a palavra não tem o S no final, ou quando na sua forma da palavra primitiva, tá? A escrita é com Z, tá? Então, ela não tem S, ela tem escrita com Z, então eu permaneço do mesmo jeito. Quando eu devo usar com S? Quando a terminação isar com S, a palavra primitiva ela é escrita com S. Então, vamos cá, tia. Quando eu escrever com S, eu acrescento um isar com S. Quando eu escrever com Z, ou quando não tiver S no final, eu vou escrever isar com Z. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, Katia. Continuando mais aqui, eu vou pedir para vocês realizarem com calma e tranquilidade essa atividade aí da página 83, tá bom? A tia ama aqui vocês e eu fico aguardando para o vídeo, ouça a tia Milka e depois retorne o vídeo. Beijinho. Temos aí o Você Escreve. Chegamos nele. Bom, vamos falar sobre o gênero convite. Como você já sabe, eu faço destrinchamento, né? Eu pego o capítulo, deixo aberto a imagem e a gente vai destrinchando as partes importantes dele. Então, essa imagem geral, vou para outra imagem. E nessa imagem agora eu tenho ela ampliada. Olha só que interessante. Ela está aqui. E eu consegui fazer a proeza, deixar ela grandona. Olha que interessante. Vamos lá. Convite. Como está a organização da apresentação teatral da turma? Que tal convidar os alunos, outros alunos e professores da escola para assistir a sua peça? Então vamos lembrar, né? Nesse momento de pandemia, infelizmente a gente não consegue realizar esse projeto aí que seria ao vivo. Mas lembrando, a tia Milka tem um desejo muito grande que tudo se resolva e retorne às suas origens nos dias a dias a seguirem. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso, tá? E aí a gente pode realizar essa mesma atividade. Vamos lá. Quando ele fala na seção você escreve convite, tá? Ele pede para eu planejar o texto, tá? É aí onde eu entro. Planejo o texto como assim? Ele fala, o que é que eu vou escrever? Eu vou escrever o gênero convite. Sobre o que é esse gênero, né? Sobre o que é que eu vou fazer sobre esse tema. Eu vou falar sobre uma peça teatral ou um outro evento da turma, tá? Por exemplo, a gente pode citar as exposições que serão realizadas no retorno dessas aulas, tá bom? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Para convidar os colegas e seus familiares para vir lhe prestigiar, ver você trabalhando, fazendo suas atividades direitinho. Para quem? Colegas da turma ou familiares? E por último, como será a produção? Ela será de forma individualizada. Tem um gênero curto, tá certo assim? Observe o convite a seguir. Ele diz: Companhia Teatral Super Amigos, tá? Corrida para o Castelo, as aventuras atrapalhadas dos super-heróis, tá?
Embaixo a gente tem aqui, ó, a data, né, domingo, dia 13 de setembro, das 15 às 16. Em seguida, local, Teatro Maiara Clara Machado. E por último, a gente tem aqui, Rua dos Guanabaras, 210, Jardim das Flores, tá certo assim? Fizemos a leitura, o que eu vou fazer agora? Ele diz assim: perceba que no convite algumas informações são essenciais e devem aparecer, como é o caso das informações sobre o evento, o local, a data, a hora. Tem que ter, senão as pessoas não sabem o horário que deve ir para participar desse momento. Em convites para espetáculos, podemos apresentar o nome da companhia que vai encenar a peça. Deu para entender? Em seguida, ele fala: os convites podem conter imagens, ou podem ser bastante coloridos, tá? Para que as informações chamem a atenção de quem está lendo. No caso, aí vai ser a fantasia, ele está deixando claro aí. Então, para as crianças será mais interessante. Bom, escrevendo o texto, tá? Ele fala: chegou a hora de escrever seu convite. Siga o passo a passo, escreva seu texto no caderno, tá? Primeiro, escreva a mensagem dizendo quem será convidado e qual é o evento, o nome do evento, da festa e quem você vai convidar. Segundo, no lado esquerdo da folha, escreva a data e horário e local, tá? É importante colocar a referência que é próxima, perto de algum lugar. Terceiro, vamos colocar o nome do aventureiro por último, tá? O nome do repetente. Aí, assim, agora sim. Vou parar um pouquinho, vocês realizam aí a atividade, né? Que tem que lembrar, né? E depois retorna. Na hora de revisar o texto, é mais importante ainda, porque você fez o seu convite, aí eu quero que você confira. Colocou data, hora e local do atendimento? Colocou o endereço completo de onde acontecerá o evento? Colocou o nome do espetáculo ou do evento? Se você conseguir marcar todos os sims dessa questão, tá ok. Se não, você vai ter que apagar e refazer. Tá bom assim? Bom, continuando aí, a gente vai estar uma pausa, vocês vão descansar um pouquinho. Falaremos sobre isso mais tarde. Capítulos, no caso, 84 e 85. Tudo bem assim? Volta, Katia. Bom, a gente tem aí na seção oralidade e o de olho na imagem. Tia, mas a senhora já fez a abertura do capítulo, né, de hoje. De hoje eu fiz. Só que tem aqui nessa área da oralidade algo muito importante que eu preciso passar a vocês, tá? Ele pede para a gente fazer a leitura do Rápido das Cebolinhas, tá? Faremos a leitura e, ao mesmo tempo, logo em seguida, tá? A gente vai formar aí alguns grupos para montar os personagens, tá? Isso vai ser feito em aula com a tia Milka, via Meet, tudo certinho. Tudo bem assim? Então, vamos aqui fazer o destrinchamento sobre o de olho na imagem. Ele diz o seguinte: onde o teatro acontece? As peças teatrais podem ser encenadas em praças, auditórios e até mesmo na rua. Mas, tradicionalmente, relacionamos a encenação das peças mais importantes do teatro, né? Das peças a importantes teatros. Observe a fotografia a seguir, que mostra o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que está aberto ao público desde 1909. Tudo bem? Então, olha que coisa linda, que espetáculo. 1909. Muito tempo. Vou pedir para vocês realizarem atividade referente a essa imagem, tá? Esse momento aí. Pausa o vídeo, faz a atividade e depois volta com a tia, tá bom? Beijo, beijo. A gente tem aí a seção gostar de ler, tá? Eu quero que vocês prestem atenção justamente sobre isso. Essa sessão a gente vai trabalhar em aula, tá bom? Então, na hora da aula, eu vou fazer o quê? Vou solicitar que alguns alunos sejam alguns dos personagens
e vamos fazer a interação à distância mesmo, tá certo assim? Então com conforto, tá, no lugar calmo e tranquilo, eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Beijinho, beijinho. Bom, aqui eu concluo essa participação maravilhosa de vocês na minha aula, tá? Com bons estudos, tá? E um forte abraço. Beijo, beijo.